Então, sobre correlação, eu começo explicando para vocês esse título triplo: correlação ou comparação, e como subtítulo, correlação, comparação, analogia da fé. Porque, na verdade, essas três palavras, ou essas duas palavras mais essa expressão, em essência querem dizer a mesma coisa. A correlação, a comparação, a analogia da fé é um dos passos da interpretação. No trabalho de interpretação, a observação é o que nós podemos chamar do nível macro, né? Estamos observando todo o entorno, é o nível macro de interpretação. Ao passo que, a nível micro, nós temos a correlação, que vai trabalhar com o resultado da interpretação em sua comparação com os demais ensinos da Escritura. Então, eu vou pegar o conteúdo da observação, será interpretado e depois será verificado com as demais porções da Escritura se realmente o significado encontrado está em harmonia, não se contradiz. Então, a correlação, ela no nível inferior, em termos de abrangência, pode-se dizer, em termos de ajuntamento de material, de reunião de material, a correlação, ela é no nível micro da interpretação. Temos a ação da correlação nesse nível micro de interpretação, que implica na verificação do relacionamento ou da passagem em estudo com o seu contexto e com outras passagens bíblicas, e na consulta de outras ferramentas que explicam o texto, como comentários bíblicos, correlação externa. Então, nós vemos que a correlação, ela não está exclusivamente ligada com o texto. Ela também se relaciona com as ferramentas, né? Como a gente fala, o material secundário de verificação. Então, tudo isso é englobado pelo processo de comparação. No slide 6, nós temos aqui uma afirmação que é: cada habilidade do estudo bíblico, observação, interpretação, correlação, aplicação, embora separados, tende a fluir naturalmente, uma em direção da outra. Quanto mais familiarizados estamos com uma, mais o processo de estudo será um todo unificado, em vez de uma série de 4 passos distintos. É o que eu venho falando, falei na primeira parte, né, enquanto ainda falávamos de interpretação, e agora eu repito: não são pontos, não são etapas estanques, elas se interlaçam, elas perpassam umas às outras para formar um todo, né? Ao fim do processo, nós temos um produto único, fruto da observação, da interpretação, da correlação e da aplicação, né? Para entendimento, para que ilumine aí para vocês, com relação à nossa apostila, a aula sobre correlação, ela vai da página 39 até a página 46. Como sempre eu tenho dito, os slides, eles contêm o conteúdo da apostila, mais algumas fontes que eu vou consultando para poder enriquecer o nosso momento de aula, sendo o nosso texto base a apostila. Seguindo então, próximo slide: correlação ou comparação. Aí tem uma exclamação aqui: deixe a Escritura interpretar a Escritura. A Escritura interpreta a própria Escritura. É o segundo princípio que nós estudamos lá naquela relação de 24. Aí tem uma afirmação aqui de George Miller: se o Espírito Santo nos guia em tudo, ele irá fazê-lo de acordo com as Escrituras, e nunca de maneira contrária a elas. É muito importante essa fala do George Miller, principalmente no que tange as nossas experiências. Se eu não me engano, a 4ª ou 5ª regra, o princípio é: interprete